modelo ideal para educar bem os filhos? Confira o vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e eu quero conversar um pouco com vocês sobre as relações pais e filhos, já que é uma coisa super comum as pessoas terem filhos e ficarem com muitas dúvidas em como fazer a condução da educação, da criação dos filhos. E os filhos também ficam com muitas dúvidas. Será que os meus pais estão fazendo certo comigo? Será que a forma que eles lidam em determinadas situações é a correta? E isso muitas vezes gera também conflitos entre os pais e os filhos e sentimentos de injustiça, mágoas, que muitas vezes repercutem ao longo da vida dos filhos e que acabam até moldando o comportamento desses filhos no dia que eles forem pais com os filhos deles. Então é uma coisa extremamente complexa e é importante a gente conversar sobre isso. Então, não existe um modelo ideal. Tomara que um dia as pessoas consigam chegar no modelo ideal, mas até o momento a gente não tem, porque a complexidade do ser humano é muito grande e nenhum modelo se enquadraria para todos os seres humanos. O que eu posso assegurar para vocês é que é impossível a gente não errar, tanto como pai quanto como filho. As relações, de fato, são uma coisa muito delicada, muito complexa e que muitas vezes a gente vai cometer equívocos, vai pegar os caminhos que não são os melhores, mas não muitas vezes de forma intencional, por não saber, por achar que aquele caminho está sendo legal, está sendo bom, quando na verdade ele não está. E nem se a gente pega os manuais com todas as dicas do que fazer, de como fazer com relação ao filho, por exemplo, para a situação dos pais, a gente vai chegar num modelo que não, isso vai funcionar 100% das vezes e isso vai ser o melhor. Porque às vezes, gente, por incrível que pareça, o erro ele também é importante para a formação do filho. Às vezes a gente também precisa errar enquanto pais, com os filhos, para que eles aprendam algumas coisas que fazem parte da vida lá fora, da vida fora de casa, que é a realidade, que não vai só fazer coisas adequadas para eles. Então, o erro ele também ajuda no desenvolvimento do filho e ele vai acontecer, inevitavelmente. Então, os pais erram porque todo mundo erra. Então é impossível eles só acertarem com os filhos. Da mesma forma que os filhos também vão errar muitas vezes na relação com os pais. E tudo bem, gente. O erro ele faz parte da nossa vida e a gente não pode ficar fugindo dele. Porque muitas vezes o erro possibilita também o crescimento e muitas coisas que a gente não conseguiria ter se a gente não primeiro errasse. Então os pais vão errar com os filhos primeiro, porque eles não sabem exatamente como o filho vai reagir diante de algumas coisas, porque não tem como entender toda a complexidade daquele filho, do ser humano, de modo geral. E tem coisas que a gente só vai descobrindo à medida que a gente faz e vê assim, isso aqui não foi legal, não funcionou, não deu certo. Mas que antes da gente fazer, não tinha como prever que isso aconteceria. Principalmente porque a gente também parte de um repertório que é o que a gente teve como referência, que parte da nossa criação. Então, como eu fui criado, de fato é a forma que eu mais aprendi a lidar com as pessoas. E isso vai fazer com que eu use isso como um parâmetro, como uma base para me relacionar de determinadas formas ou de outras. Então, os pais também eles vão pegar muito do que eles aprenderam na vida deles, de como foi a criação deles, para educarem os filhos. E não necessariamente que é o melhor caminho, mas que a gente muitas vezes só vai descobrindo à medida que vai vivendo isso, certo? Então, o erro ele faz parte, muitas e muitas vezes o erro não é de forma intencional, tem algumas que sim, que de fato repercutem em problemas maiores, que de fato a pessoa tem uma dificuldade ou um problema de personalidade ou uma característica disfuncional que leve ela a agir intencionalmente de maneira errada, mas de maneira geral o que eu mais vejo no meu consultório principalmente é os pais errando sim, mas não fazendo isso de forma intencional, e sim porque eles ofereceram naquele momento aquilo que estava nas condições deles, aquilo que eles conheciam como maneira de agir. Então, gente, essa é uma questão também muito comum que acontece porque na maioria das famílias se tem mais que um filho.
atualmente ainda, talvez essa realidade vá mudando com o tempo, mas atualmente a gente ainda encontra famílias com mais de um filho. E com certeza, à medida que a gente tem mais que um filho, a tendência é que a gente não trate eles da mesma forma. Principalmente por quê? Porque os filhos não são iguais, então não tem como a gente tratar pessoas que não são iguais exatamente da mesma forma. Os pais, obviamente que eles vão se relacionar com os filhos dependendo da compatibilidade. O filho às vezes é mais compatível com a característica de um dos pais e isso vai fazendo com que a gente talvez às vezes tenha mais proximidade, menos proximidade. Isso é super esperado e é inevitável que aconteça. A gente não vai conseguir fazer exatamente as mesmas coisas para os filhos, porque isso é uma coisa que depende exclusivamente de características e não tem como a gente controlar isso dessa forma. Então a gente precisa, na verdade, aceitar que isso vai acontecer sim e que isso não significa que os pais não gostem da mesma forma dos filhos, apenas que a proximidade, a relação, ela tem diferenças justamente por conta que as pessoas são diferentes e isso vai moldando essa situação. Outra coisa super comum, mas por que o meu irmão ganhou mais coisas ou menos coisas do que eu em determinado momento? Primeiro, geralmente os filhos não nascem na mesma época, só se eles forem gêmeos, mas senão a gente vai ter em períodos diferentes filhos. E a nossa vida vai ser diferente nesses períodos. Logo, não tem como dar a mesma coisa, porque, por exemplo, assim, os pais decidem ter um filho há 10 anos atrás. Eles com certeza vão ter uma condição de vida, uma condição financeira, os recursos vão ser de uma forma. Ter um filho atualmente, mais um filho, vai ter outra condição, outro campo para educar esse filho. Os pais vão ter outras experiências, outro conhecimento que na época eles não tinham. Então, é impossível a gente replicar exatamente o mesmo modelo de educação, dar as mesmas coisas em épocas diferentes. Porém, também existem situações que são evitáveis, que a gente pode sim evitar de fazer para não estar cometendo uma injustiça. Então, assim, essas situações, elas podem ser as mais diversas, mas eu vejo que o que a gente pode, de fato, evitar de fazer é omitir as coisas, falar uma coisa para um filho e não falar para o outro, tentar fazer as coisas de uma maneira que o outro não saiba. Isso sim pode ser uma coisa complicada, pode gerar mágoa, pode gerar discussões entre a família, porque não é o que se espera justamente no tratamento dentro da medida do possível justo com os filhos. Então, a gente ter uma transparência, um diálogo sempre é fundamental para que a gente não cometa injustiças, porque a diferença ela vai ocorrer sim, não tem como evitar ela, mas para não ser injusto é sempre importante a gente tratar as coisas com transparência e perguntar para os demais filhos, o que vocês acham, como que vocês se sentem diante disso, vocês estão incomodados. Lidar dessa forma, sem dúvida, evita muito esse sentimento de injustiça e, consequentemente, evita conflitos, que é super importante da gente evitar para ter uma vida harmônica dentro da nossa família. Eram essas as dicas que eu tinha para vocês hoje. Espero que ajude. Um abraço e até mais!